estamos começando mais um programa Vida e Atitude, junto com você. Que bom que você está aí para acompanhar a nossa programação de hoje, porque estamos com um convidado muito especial aqui, é o Samuel Eberli. Ele que veio para nos contar um pouquinho sobre um personagem muito conhecido pelas crianças e também pelos adultos, é claro, o Esmilinguido. Olá, pastor Samuel Eberli, bem-vindo ao programa Vida e Atitude. Obrigado, é um prazer, uma alegria estar aqui com você, conhecer um pouco do seu trabalho e poder falar um pouco da história do Esmilinguido, da Luz e Vida, enfim, que também se confunde um pouco com a minha própria vida. Sim, inclusive seu ministério é muito bonito. Conta para nós um pouco o que é a Luz e Vida e o que você faz nesse ministério tão bonito. A editora Luz e Vida, ela teve o início no ano de 1954 com a vinda de um missionário alemão de uma missão na cidade de Marburg, na Alemanha, e ele iniciou esse trabalho com vistas à evangelização mesmo. Então, nós, no início do nosso trabalho editorial no Brasil, nós chegamos a produzir 600 títulos de folhetos evangelísticos, essas brochuras, literaturas, pequenas literaturas evangelísticas. E aí o ministério foi crescendo, isso foi há 62 anos atrás. Eu cheguei na Luz e Vida em 1986, então fez 30 anos agora em outubro. E ao longo do tempo o trabalho também foi mudando, foi transicionando dos alemães para os brasileiros. E aí foi quando entrou o Esmilinguido, que depois nós vamos conversar um pouco melhor sobre isso. A Luz e Vida fez uma reinterpretação do seu papel, da sua missão, que a missão declarada da Luz e Vida é aproximar as pessoas a Deus, mas nós entendemos ao longo do trabalho editorial que tão importante quanto editar o produto era fazer o produto chegar até as pessoas. E aí havia uma lacuna, havia uma necessidade de fazer essa ponte do produto com os leitores e tudo isso. Foi quando nós começamos também o trabalho com livrarias. E aí nós começamos com 3 livrarias. Hoje nós estamos inaugurando, agora dia 20 de dezembro, a 12ª livraria Luz e Vida. Olha só, um trabalho que foi crescendo e, é claro, com o objetivo de difundir o Evangelho. E quando a gente fala em Luz e Vida, você é superintendente hoje na Luz e Vida, certo? Certo. Então você deve ter muita coisa para contar sobre esse personagem que vem na nossa mente quando a gente fala sobre Luz e Vida e não tem como não associar, o Esmilinguido. Samuel, conta para nós como que uma formiguinha pode fazer tanto sucesso. Pois é, isso é uma surpresa até para nós também e muitas pessoas nos procuram achando que o Esmilinguido é um personagem internacional. Alguns até se referem ao Esmilinguido como uma grande jogada de marketing, mas não tem nada disso. A história do Esmilinguido é uma história muito simples, que começou no culto de jovens, quando um preletor desafiou os jovens a saírem da postura crítica que imperava na igreja daquela época. Isso foi em 1980, onde a igreja ela criticava muito o conteúdo da televisão, criticava o que se oferecia para as crianças, e aí os jovens foram desafiados a fazer uma crítica, mas ser propositivo também. E o que é que nós estamos fazendo? Certo. Então, desafiados por essa mensagem, um grupo de jovens, eu vou destacar 2, uma era desenhista, artista plástica, a Márcia da Reise, e o outro, um jovem que se aventurou a ser um roteirista, o Carlos Tadeu, Catito, ele é psicólogo aqui em Curitiba, é muito conhecido, tanto a Márcia quanto ele. O Carlos Tadeu, então, fez o primeiro roteiro. Eles decidiram oferecer alguma coisa alternativa de conteúdo que tivesse alinhado às propostas da igreja. E assim surgiu o Esmilinguido. Foi de uma origem muito humilde, não teve nada de marketing, nada, né? O nome também foi de uma forma assim bastante trivial. Na origem
ele chamava Zecão, mas daí o grupo de jovens achou que o nome Zecão era muito forte e eles queriam uma formiga frágil, porque a ideia do esmilinguido é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana, aquela experiência de Paulo. E aí, numa brincadeira, surgiu o nome esmilinguido, quando alguém disse que não deveria fazer nada desmilinguido para Deus. E aí alguém falou, então por que não põe o nome de esmilinguido, então? E aí ficou o esmilinguido. E naquela ocasião começaram então a surgir os primeiros roteiros. Esses roteiros, os primeiros roteiros dos criadores originais, eram paráfrases bíblicas. Então, por exemplo, pegaram as primeiras histórias, era a história de Daniel e a história de Jonas, por exemplo. Então a história de Jonas, trazendo para o universo da formiga, era uma selva onde o esmilinguido recebia uma ordem para ir até um formigueiro distante para falar do Senhor Criador, e ele desobedece, vai por outro caminho, encontra o bandeirinha, que é um tamanduá, ele é engolido, e no ventre do tamanduá ele clama a Deus, e aí o tamanduá cospe ele lá perto daquele formigueiro. Então era paráfrase do livro de Jonas, e assim foi do livro de Daniel com a cova dos leões, ele teve que passar pelo vale dos lagartos e tudo mais. Foram 7 livros, e esses livros também foram produzidos em slides. Na ocasião, a produção de animação era muito difícil, muito onerosa, mas eles faziam essas animações em slides. E foi assim o início do esmilinguido. E logo ele encontrou simpatizantes aí, muitas igrejas e tudo mais, assim foi desenvolvendo o trabalho. E essas histórias se tornaram divertidas, né? Porque foi envolvendo não somente as crianças, mas também os adultos. Exatamente. Porque o esmilinguido ele nasceu brasileiro, então o contexto todo, a selva, a floresta amazônica, a formiga, os personagens, o tamanduá, é um personagem da fauna brasileira. Então ele rapidamente ele encontrou assim essa identificação com o povo brasileiro, com o contexto todo do Brasil e também com uma mensagem bíblica. Então os pais eles estavam assim ávidos por um conteúdo realmente interessante para a criança, que prendesse a atenção da criança, que é o que todo o pai e mãe comprometido com Deus quer, né? Eles não têm prazer que os filhos ficam assistindo enfim, produções que não tem nada a ver com a fé que nós professamos. E aí, então, ele logo foi adotado por muitas igrejas, por muitas famílias, líderes de escolas bíblicas dominicais e tudo mais. E assim foi desenvolvendo o trabalho. Mas o início foi dessa forma em 1980. Depois, para dar sustentação a esse trabalho, que já requeria uma certa produção, porque havia o desenho, que era digitalizado, quer dizer, na época era fotografado e transformado em slide. Havia o roteiro e a gravação de voz, né, porque era produção audiovisual. Então, para dar sustentação a essa produção simples, mas para um grupo de jovens onerosa, né? E aí teve um desses jovens que era empresário, que era o Yalmar, né? Ele investiu bastante dinheiro nisso, porque ele trabalhava, tinha um bom salário, engenheiro, trabalhava na Volvo na época, e ele patrocinou muito dessa produção inicial. Mas com o tempo o trabalho foi crescendo, tiveram que fazer outros tipos de organizações lá internas, como a organização de logística, organização comercial, porque daí as pessoas queriam comprar e tiveram que, enfim, se organizar e desenvolver produtos para dar sustentação a essa produção, digamos assim, audiovisual, né? E que se tornou um trabalho colaborativo. Aí, e sobre isso a gente fala no próximo bloco. Já voltamos. Fique ligadinho.
Lucas no Hospital. Lucas no Hospital é uma divertida história em quadrinhos. Lucas e sua amiga Ninha entram em uma aventura pelo hospital em busca do seu amigo Beto. E lá, os dois têm que enfrentar seus medos para tentar salvá-lo. Nem mesmo a situação mais assustadora vai impedir essa dupla de encontrar o seu amigo e também de conhecer o melhor dos amigos, Jesus. Minha filha gostou muito desse livro em quadrinhos, mas claro, não só ela, né? Toda a família. Estamos de volta com o programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando conosco a nossa conversa aqui com o Samuel, ele que é superintendente da Luz e Vida. E nós estamos falando sobre um personagem muito querido, muito simpático, que eu mesma, Samuel, há muitos anos atrás eu lembro do Esmilinguido, quando eu comprava aqueles cartõezinhos, aqueles marcadores de livro e eu ganhava, e quando eu ganhava eu pensava assim, aonde que eu vou encontrar isso aqui? Eu quero dar de presente também. Eu ia, comprava e dava de presente para os meus amigos. Alguma coisa do Esmilinguido. Ok, essa parte gráfica foi a parte que deu sustentação para os projetos, digamos assim, deficitários que nós tínhamos no início, que eram os projetos de filmes. Então, chegamos a ter 800 itens no catálogo do Esmilinguido. Esses marca-páginas foram campeões de vendas. Chegamos a vender mais de 1 milhão de marca-páginas no mês. Uau! E tem a turminha dele também, Toda né? a turma, depois foi desenvolvido com o filme. Nós tivemos que repensar o shape, a forma do personagem, tivemos que construir uma comunidade maior e tudo isso. E essa produção gráfica continuou dando esse respaldo, mas acabou que também desenvolveu uma vida própria, porque as pessoas gostavam dos cartões de expressão social para evangelização, aí nós dividimos por temas e tudo isso. Isso faz parte do catálogo até hoje. Evidente que os números hoje são menores, porque hoje tem essa questão virtual, né, os cartões virtuais, nós também temos cartões virtuais do Esmilinguido, então a venda do material gráfico, principalmente na área de expressão social, ela diminuiu bastante e migrou para outros produtos. Então aquela expressão social que usava o papel, hoje, na linha atual do Esmilinguido, nós usamos, por exemplo, uma caneca. Então a caneca é o marca-página atualizado, né, do século XXI. É verdade. E assim continuamos desenvolvendo essa linha. O Esmilinguido cresceu, se tornou conhecido, fizemos 6 filmes. Esses filmes, eles passam onde? Em escolas ou instituições? São home videos, né? Filmes para casa mesmo. Hoje, o maior acesso aos filmes é o YouTube. Nós temos nos canais do YouTube mais de 40 milhões de visualizações dos filmes do Esmilinguido. Então hoje o grande canal do Esmilinguido é o YouTube mesmo, mas nós temos ainda essa plataforma DVD, as pessoas compram. É evidente que hoje isso é um mercado muito restrito, né? E todas as produções do Esmilinguido, elas estão em inglês e em espanhol. Então quando você tem o DVD do Esmilinguido, você já tem acesso do filme em inglês e em espanhol também, já com legenda e dublado, né? O projeto gráfico continua também, nós lançamos em espanhol Bíblias, lançamos um devocional para crianças, são 365 histórias do Esmilinguido, uma para cada dia do ano. Então esse trabalho gráfico continua com uma vida própria e agora nós estamos trabalhando num projeto novo, que é um novo filme do Esmilinguido. Isso ainda vai demorar uns anos, ainda por enquanto não posso falar muito sobre isso, mas é um projeto que está saindo, estamos fazendo alguns experimentos do Esmilinguido em 3D, que eu acho que é bastante interessante.
No material gráfico e desses filmes, além do espanhol, fomos para a Alemanha e até em japonês nós temos esse devocional mesmo que eu estava comentando, do dia a dia do Esmilinguido, são 365 histórias. Esse devocional existe inclusive em japonês. Olha só, então, a formiguinha de criação curitibana, certo? Certo. É curitibano. O Esmilinguido já foi para fora em outros países. Então está na Alemanha, nos países hispanos, nos todos, países hispanos todos, aqui toda a América Latina, inclusive México, e também dentro dos Estados Unidos. Nós chegamos a ter uma empresa nos Estados Unidos distribuindo o nosso material lá. Hoje esse material está sendo feito a distribuição pelo Brasil mesmo. Nós só temos o estoque lá, mas toda a parte comercial é feita pelo Brasil. E temos um representante lá nos Estados Unidos que faz o trabalho de divulgação nas livrarias e nas igrejas também. Mas extremamente conhecido. Praticamente o Esmilinguido está nos 5 continentes. Em inglês ele já chegou Nova Zelândia, Austrália, o Reino Unido todo, né? África do Sul, nos países lusófonos, né? Os 7 países de fala portuguesa da África. Sim. Nós temos em Moçambique, temos em Angola. Né? Forte o trabalho do Esmilinguido lá também. Bacana. Samuel, no próximo bloco eu quero falar com você sobre o impacto com as crianças, porque o Esmilinguido realmente ele fala de Jesus, né? Traz as histórias de uma forma divertida e nós queremos saber então qual é o impacto, alguns testemunhos, pode ser no próximo bloco? Então, não saia daí, fique ligadinho com a gente, já voltamos. Uma aventura sem igual. É isso que a leitura do devocional Tesouros Escondidos proporciona para os seus leitores. Versículos-chave e perguntas mostram o caminho para encontrar o tesouro escondido em cada uma das meditações diárias. Ideal para crianças de 8 a 12 anos, com atividades em uma linguagem acessível e com um visual próprio para a idade. Tesouros Escondidos é o livro ideal para que seus leitores aprendam a levar a sério seu momento com Deus. Para um tempo especial, nada mais justo que uma edição especial. Com encadernação luxo, feita em couro ecológico, conta com a borda dourada, um fitilho de marca-páginas, com o título da capa escrito em baixo relevo, e um lindo acabamento em costura. Disponível em 2 tamanhos e cores, traz textos nunca antes lançados. Foi escrito por novos autores de diversos países que abordam assuntos contemporâneos em diferentes ângulos, que enriquecem a fé e abençoam a sua vida. Voltamos com o programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando a nossa conversa. Hoje estamos aqui com o nosso convidado, Samuel. Ele que é superintendente da Luz e Vida e estamos falando sobre aquele personagem querido, amado por todas as crianças e pelos adultos também. Samuel, agora eu te pergunto, por que o Esmilinguido impacta tanto a vida das crianças e dos adultos? Olha, para ser bem honesto, eu também não sei exatamente a razão. Eu acredito que aí é uma coisa talvez mística, né? É a unção de Deus mesmo para os artistas, que ele consegue atingir o coração das crianças e transmitir os valores universais, morais e também os valores bíblicos, né, para as crianças. Eu acredito que o sucesso do Esmilinguido no acesso às crianças tem tudo a ver com isso. Não há realmente uma estratégia de comunicação. É evidente que nós tomamos os cuidados com o linguajar das crianças, para usar um vocabulário que elas entendem, e buscamos muita orientação nos roteiros, nas histórias e até nas mensagens.
mas é uma coisa mística, é uma coisa que eu não consigo definir isso também, né? A gente sabe, a formiga é muito simples, são 3 bolinhas, né? O nome não é um nome muito pronunciável, as crianças até nem conseguem falar, mas ele consegue, com todas essas dificuldades e essas improbabilidades, ter esse approach, ter essa aproximação com as crianças e falar com as crianças. Legal. Cristo é simples, talvez por isso, né, que a formiguinha, uma simples formiguinha, consiga alcançar tantas pessoas, mostrando o amor de Deus, não é verdade? Exato. E eu fico pensando aqui que vocês, com A Luz e Vida, com esse personagem tão forte, né, tão já conhecido, também impactam pessoas de outras formas, como no teatro, nas escolas. Como que é? Como que funciona esse projeto? Correto. Nós usamos aí as diferentes suportes de comunicação, que seria o papel, o vídeo, como eu falei, até uma caneca. Nós entendemos com o decorrer da história que nós não conseguiríamos, enquanto editora, abarcar todos os segmentos onde o Esmilinguido poderia atuar. Foi quando nós buscamos parceiros. Então nós temos hoje parceiros na área de festas, na área de cadernos, né? na área de puericultura, produtos para crianças, e aí foram surgindo os licenciados e tudo mais, né? Então o trabalho foi se desenvolvendo dessa forma. Aí conseguimos também montar uma equipe de teatro que ia para as escolas, levando outras expressões artísticas, né? Não só no filme, no livro, mas também o teatro. Levamos o boneco, construímos bonecos do Esmilinguido, e estamos levando para shopping. E agora, mais recentemente, nós fechamos parceria com uma empresa curitibana chamada Go Entretenimentos, que ela monta aqueles parques temáticos nos shoppings. Então nós vamos ter parques temáticos do Esmilinguido em vários shoppings do Brasil. Olha só, será sucesso. Vai ser sucesso com certeza. E nessas ações, nós temos o contato direto com o público. O teatro, você faz isso, aí você tem o testemunhal das crianças encontrando Jesus e se identificando com a experiência da formiguinha. Porque desde a origem, Clarice, é importante que se diga, a Márcia sempre enfatizava isso. O Esmilinguido não pode ser um pregador. O Esmilinguido não pode ser alguém que fica dando sermão. O Esmilinguido ele vai vivenciar os conceitos, as verdades. Então, através da história, ele não fala o que tem que se fazer, ele vive o que tem que se fazer. Então, se tem que perdoar, ele vai, na historinha, perdoar alguém. Atitude. Atitude, né? O seu programa, não é isso? A vida e a atitude. Tem tudo a ver com o Esmilinguido, ou seja, ele vivencia o conceito, a verdade, o princípio, e evita de ficar pregando e falando. Que bacana. E para a gente terminar, Samuel, eu queria que você contasse de alguma história, rapidamente, assim, que você lembra de alguém que foi realmente impactado, uma história que você lembra do testemunho, uma criança, ou adulto, pelo personagem. Nós temos várias histórias. Eu vou contar a história de uma pessoa que, inclusive, trabalhou conosco. Ela chegou a conhecer a editora porque ela ganhou um desses marca-páginas. E o marca-página era o Esmilinguido mesmo, e a frase era: pequeno, mas grande para o Senhor Jesus. Que era bem o projeto do Esmilinguido. E ela teve esse contato com o marca-página e foi tocada por ele e teve uma entrega da vida dela para Jesus e queria ser usada. Se sentia muito limitada, muito fragilizada, mas queria ser usada para o trabalho, para a obra de Deus. E ela procurou a Luz e Vida, teve esse encontro com Jesus, um crescimento, e depois trabalhou conosco lá. Então são muitas experiências, muitas histórias de pessoas que foram impactadas. Eu, por muitas vezes, resistia, quando vi um marca-página ainda no processo criativo, daquela frase, Jesus te ama. Eu falava assim, gente, mas isso não diz muita coisa, só Jesus te ama, tem que ser mais evangelístico. E nós tivemos experiências de pessoas
que através dessa frase encontrou Jesus. Nós tivemos, por exemplo, vou contar mais uma experiência, já que você perguntou uma, eu falei Ótimo. Uma, vou falar mais uma. De uma pessoa que estava andando na rua e foi inquietada para falar para a pessoa que estava caminhando na frente dela que Jesus amava ela. E ela falou, mas eu vou bater no ombro dessa pessoa e vou dizer para ela, Jesus te ama, né? Ou entregar um folheto, Jesus te ama. E ela vai achar que eu sou louca, né? Imagina. E ela relutou por um tempo, estava caminhando, mas aquele negócio forte dentro, e ela bateu nessa pessoa e disse, olha, eu só quero te dizer uma coisa, Jesus te ama. E a pessoa ali, no momento, começou a chorar, falou, você não tem noção, eu vinha caminhando aqui pensando exatamente isso, ninguém me amava, tive um problema na minha família agora, e cheguei à conclusão, não sou amado por ninguém da minha família, não sou amado por ninguém nesse mundo, ninguém me reconhece, acho que nem Deus se preocupa comigo, e você vem e me diz isso, né, nesse momento. Então, eu vivenciei que mesmo frases curtas, que muitas vezes a gente fala assim, mas está incompleta, precisa mais. Não precisa. No momento certo, Deus faz aquela palavra deixar de ser uma palavra impressa e se tornar uma palavra viva. Uma palavra deixa de ser logos e passa a ser rema, como a gente diz, né? Deixa de ser uma palavra, um verbete, e passa a ser uma ordenança espiritual na vida daquela pessoa. Então, o Esmilinguido, ao longo da sua história, muitas vezes foi esse profeta, essa voz de Deus na vida de muitas pessoas, adultas e crianças. Que lindo, não é verdade? E é incrível, às vezes é o que a gente, ou de repente uma pessoa precisa ouvir uma simples frase, Jesus ama você, Jesus te ama. E o Esmilinguido, na simplicidade dele, eu acho que consegue trazer essa coisa do amor de Cristo para nós, para as crianças, enfim, para todo mundo. Muito bom, parabéns. Obrigado. Pelo seu trabalho, pelo seu ministério, e que o Esmilinguido e Luz e Vida continuem sendo esse instrumento para levar a palavra de Deus, que é o que o mundo precisa. Amém. A Márcia sempre dizia, e eu reitero as palavras dela, né? Toda a glória a Jesus, né? Ele é o Criador de toda a criação. Amém. Até mesmo aquela criação que nós achamos que é nossa, tem a gênese em Deus, né? Então a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Vamos passar os contatos da Luz e Vida? Ok. Bom, a Luz e Vida hoje está estabelecida aqui na rua Trajano Reis, número 672. Nós temos 2 livrarias em Curitiba, uma na própria Trajano Reis, lá na nossa sede, e a outra no Paládio, no Shopping Paládio, no piso L1, no piso térreo do Paládio. Nós temos 2 livrarias e depois outras livrarias surgiram, não vou falar delas porque são fora de Curitiba, né? Se o programa vai para fora, talvez seja até interessante. Tem mais 2 livrarias em Porto Alegre, uma em Porto Alegre e uma em Canoas, e temos 7 livrarias, estamos montando a 8ª livraria no Nordeste, aí em diferentes cidades. Perfeito, muito obrigada pela entrevista e parabéns mais uma vez. Bom, você que está ligadinho conosco, entre em contato através do nosso WhatsApp, isso mesmo, 41, estamos falando de Curitiba, e o nosso número é 992639241. Vou repetir, 41 992639241. Esse é o nosso WhatsApp, escreva pra gente, diga o que você está achando do nosso programa, participe conosco, mande o seu recado. Deixamos aqui o nosso grande abraço para você, que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.